Boa noite. Esse boa noite não parece nem um boa noite festivo, celebrativo da Páscoa. Vamos lá, boa noite. Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Deus possa reinar em cada coração. Amém. Gostaria muito que você olhasse para o seu redor. Não sei se você já falou com a pessoa que está próxima de você. Fale. Pode estar atrás, à frente. Dê uma boa noite. Se não conhece, você tem a oportunidade de perguntar o nome. Olá, qual o seu nome mesmo? Aí você pergunta. Todos são muito bem-vindos à casa de Deus. Nós já tivemos na manhã de hoje momento da celebração da ceia, tivemos momento da nossa comunhão ali no almoço. Você sabe que o almoço ele é um ato de revelação, porque é ali que a gente descobre quem é quem. É ali, exatamente naquele momento que há a revelação. Eu quero convidá-los a estar conosco em nossos encontros. Nós nos reunimos todas as terças e quintas. Terças nós temos a reunião das organizações, é uma formatação um pouco diferente, mas na quinta nós temos o nosso culto, o culto público. E também temos a nossa escola bíblica dominical, que acontece às 9 horas da manhã, aos domingos. E logo em seguida, juntinho, nós temos o culto matutino. E agora, você está aqui, é o nosso culto da noite, que inicia às 18h30. Então, vamos marcar um novo horário para domingo que vem. 18h30. Deu para entender ou não? Então, chegue ao horário para que você possa participar de todo o culto. Você é muito bem-vindo. Se você não tem um local para adorar a Deus, eu creio que você já encontrou esse local junto com seus irmãos aqui nesta noite. Muito bem, nós vamos falar sobre algo que fala, grita, ecoa em nossos corações. É sobre essa temática, a voz que ecoa da cruz. Eu quero ler contigo um texto muito conhecido, o texto do evangelista Lucas, capítulo 24, que retrata, é a narrativa daquilo que aconteceu há alguns séculos. Lucas capítulo 24, verso 1 a 12, diz assim o texto bíblico: No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparados e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do nosso Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhes disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse, quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então se lembraram de suas palavras. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por sua graça. Muito obrigado pelo seu amor. Muito obrigado, Deus, pela sua presença. Fale, Deus, a cada coração.
por meio do seu Santo Espírito. Nós oramos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Imagine comigo um cenário. Um menino subindo sozinho uma montanha bem alta. E ao chegar lá no cume, ele estava carregando as dores de suas frustrações, o peso de seus erros. E quando chega ao topo, num grito de revolta, ele solta a voz e diz: eu não sou digno. E tudo o que ele esperava ouvir era o eco, repetindo. Só que em nossa história, uma voz volta do vale, ecoando, mas não com a mesma frase. A frase que ele tinha dito era: eu não sou digno. Mas a voz volta dizendo: você é amado. Surpreso, ele grita novamente: eu errei. E recebe de volta: eu te perdoo. E ele já não tendo mais como segurar no seu pulmão a sua voz, ele grita: eu tenho medo. E já com os olhos cheios de lágrimas, a voz responde de maneira bem suave: eu estou contigo. Esse menino somos nós. Essa montanha é Cristo, é o Calvário. A cruz de Cristo não ecoa condenação, mas graça. Quando gritamos nossa miséria, a nossa depravação, ela ecoa, que vem com a voz suave da cruz, dizendo misericórdia. Quando confessamos os nossos pecados, o eco que volta é perdão. Quando declaramos nossa fraqueza, o que ecoa, o que responde, é o amor eterno. Como disse no passado Martim Lutero, na cruz vemos Deus não como um juiz que nos acusa, não, mas como um pai que nos abraça. É isso que a cruz significa. A cruz não é um lugar de fim, é onde ecoa a mais poderosa declaração de amor de toda a história. E sabe qual é? Tetelestai, está consumado. Foi quando Cristo gritou, e não somente aquele momento escutou, mas toda a história, todo o universo foi afetado por esse eco. Meus irmãos, nós estamos celebrando a Páscoa, não como um feriado cultural ou prolongado, mas como a maior verdade cristã. Cristo está vivo, Ele ressuscitou, amém? Louvado seja o Cordeiro Santo de Deus. E aqui no texto de Lucas capítulo 24, não é apenas uma narrativa bonita, interessante, simbólica, não, é uma pura verdade, é uma verdade literal, é uma verdade histórica, é uma verdade poderosa, onde a ressurreição de Jesus Cristo está sendo anunciada. Essa verdade exige uma resposta, uma vida que se entrega ao Senhor da vida. Quando nós pensamos nisto, nós podemos dizer o seguinte: se a ressurreição não é verdadeira, então nada mais importa. Mas se ela é verdadeira, então nada mais pode ser ignorado, deixado de lado. Esta é a grande verdade. Nós vamos caminhar juntos nesse texto. Eu quero abordar com você pelo menos 3 aspectos. Primeiro, o que diz aí o texto? A voz é real, porque o túmulo, a voz é real, não há ninguém naquele túmulo,
Se porventura ao visitar a cidade, quando você estiver passeando lá em Israel, você pode entrar no chamado Santo Sepulcro, e você vai perceber que ali não há ninguém. E aquele vazio é o maior troféu que um cristão pode ter, porque a morte não segurou o nosso Senhor, a morte não segurou o Senhor da vida. Diz assim o texto bíblico: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as suas especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro, e encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Aquelas mulheres foram ao amanhecer, havia uma pressa, havia uma necessidade de encontrar com Jesus. Isso já ecoa no meu coração, no seu coração, mesmo que o mundo diga que você pode tomar algumas decisões mais tarde, mas precisamos lembrar que existem decisões que devem ser tomadas rapidamente. Ao acordar, de manhã cedo, elas correram para Jesus. Não tarda esta caminhada para Jesus, vá logo, caminhe em direção ao Senhor Jesus Cristo. E levaram os aromas para ungir o corpo de Jesus, porque elas não estavam entendendo o que estava acontecendo, não estavam ligando um ponto ao outro, ficaram surpresas, viram uma pedra removida, e não estou falando uma pequena pedra, algo pesado. O corpo que elas iriam depositar, tratar com aquelas especiarias aromáticas para ficar perfumado, não estava mais lá. Elas não sabiam ainda, mas estavam diante, sabe de quê? Do maior milagre da história. Elas testemunharam de algo maravilhoso. O túmulo estava vazio, não porque alguém roubou o corpo, mas porque o nosso Senhor venceu a morte. Um pastor que eu admiro bastante, pastor John Piper, ele disse assim: o túmulo vazio não é apenas o fim da morte de Jesus, é o começo da nossa vida, é o começo da nossa nova vida. Irmãos, a ressurreição de Jesus Cristo é o selo de autenticidade de Deus sobre a cruz. É a garantia que o sacrifício foi aceito, de que a vitória foi conquistada. Não é algo simples, não, é algo especial, é algo maravilhoso, é algo que devemos gritar para todo mundo ouvir, que Cristo está vivo. E eu me faço uma pergunta, e essa pergunta ecoa também no seu coração. Você tem vivido, eu tenho vivido, como se o túmulo estivesse cheio, ou como se o túmulo estivesse vazio? Muitos de nós professamos fé, mas ainda não vivemos como Jesus estivesse vivo. Alguns ainda vivem como se Jesus estivesse morto, distante, longe. Não, Ele está vivo, e isso muda tudo. A alegação do texto é: vá até Jesus, entregue-se até Jesus, viva para Jesus, o Cristo ressurreto. Amém? Segundo, o que nós podemos dizer? A voz é legítima, porque a palavra... Alguém já te enganou em algum momento? Prometeu e não cumpriu? Lembro de um amigo pastor falando da compra que o seu irmão tinha feito pela internet. Ele comprou um celular de última geração. Aí quando chegou na casa, ele abriu a caixa, e aquela caixa bonitinha que vai saindo devagarinho, não tem aquela que levanta assim, vai saindo. Quando foi ver, tinha uma banana dentro da caixa.
Eu acho que não dá para fazer ligação, nem acessar nada. Eu não sei como que foi, como desdobrou a situação, mas ele recebeu isto. Existem vozes que não são legítimas, que não são verdadeiras, mas aquela que ecoa da cruz é verdadeira, porque a palavra se cumpriu. Olha o que diz o texto bíblico, permita-me reler. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado, ressuscite ao 3º dia. Os anjos aparecem e fazem uma pergunta profunda: por que buscais aquele que vive? Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Por que buscais o vivo entre os mortos? Essa pergunta também deve ecoar hoje. Quantas vezes buscamos vida onde apenas morte? Buscamos paz em entretenimentos vazios. Buscamos identidade em redes sociais, sentido no sucesso profissional, mas a verdadeira felicidade só encontramos em Cristo Jesus. Eu não sei quanto a você, mas quando eu não tinha Cristo no meu coração, ecoava a solidão, ecoava aquele vazio. E esse vazio, ele ainda se faz presente em todos os corações que ainda não têm a Cristo como Senhor e Salvador. Você pode buscar em qualquer lugar, mas aquilo que é momentâneo vai passar. Mas quando buscamos, não no túmulo, não na cruz, mas quando buscamos em Cristo a nossa satisfação, você alcançará a alegria eterna. Os anjos relembraram, olha a expressão, lembrai-vos do que ele vos falou. Em outras palavras, confie em suas palavras. Chegando mais perto de nós, confie naquilo que a Bíblia diz. Tudo o que está acontecendo, Cristo já tinha dito aos seus discípulos. Hoje nós temos aqui a Bíblia, fica muito mais fácil de entender todo o contexto, mas eles estavam no jogo, eles estavam ali vivendo, então tinha uma certa dificuldade. Então os anjos que estavam ali disseram para aquelas mulheres: olha, o que está acontecendo? Você não lembra? Ele já explicou. A ressurreição é a confirmação de que tudo que o Senhor Jesus Cristo disse, inclusive sobre Ele mesmo, é absolutamente confiável. Se você quer viver uma vida real, uma vida de entrega a Cristo, volte-se para a palavra. A Bíblia está aqui. A Bíblia não é simplesmente um livro antigo e sem poder, não, é a voz do Cristo ressurreto, que ecoa nesta palavra, e fala diretamente ao seu coração. Quantas e quantas vezes, ao ler a palavra de Deus, você sentiu claramente que Deus estava falando contigo? Dê crédito à palavra. Corremos por tantos caminhos, buscando uma solução, enquanto a solução está diante dos nossos olhos. E finalmente, terceiro lugar,
Vamos ler juntos o que diz? A voz é eficaz porque combate a incredulidade e traz esperança. Imagine comigo, 12 homens, um rabi, Cristo, mestre, eles seguiam a Cristo, estavam praticamente 3 anos a 3 anos e meio junto com Cristo, numa expectativa, e o ministério de Cristo, ele foi chegando a um ápice. Não mais os milagres estavam ocultos à sociedade, ao povo, ele estava já fazendo milagres publicamente, e o povo começava a apertá-lo. Você lembra de casos assim? Tanto que Cristo precisava se retirar, ir ao monte para orar, porque não conseguia mais ter a sua individualidade. Ele chegava num local, a casa enchia. Aconteceu isso, lá em Cafarnaum, que tiveram que abrir um buraco no telhado para descer um paralítico, porque não tinha nem como entrar pela casa. Então, os discípulos estavam não mais numa expectativa simples, mas estavam vivendo um grande momento, porque é chegado o reino de Deus, só que o reino de Deus que eles esperavam era um reino local, físico, humano, queria destronar os poderes de Roma, a opressora. Mas de uma hora para outra, Jesus está no Getsêmani, orando ao Pai, enquanto os seus discípulos não conseguiam permanecer ainda acordados, e de repente, aquele que tinha saído depois da ceia, que tinha ido até as autoridades judaicas e romanas, vendido o seu senhor por algumas moedas de prata, chega acompanhado, com guardas, armados, dá um beijo na face do seu Senhor, e com esse beijo aponta quem é Cristo, e o nosso Senhor é levado preso. Não que ele não pudesse se livrar de tudo aquilo, ele explica para os seus discípulos, se rogasse ao Pai, ele mandaria uma legião de anjos a meu favor, e Cristo, de forma voluntária, ele se entrega, como um cordeiro, indo para o matadouro, passa a humilhação, de ser jogado para lá e para cá, num julgamento comprado, e ele é pregado numa cruz. Antes disso, ele passa pela via crucis, a via dolorosa, sofrendo, carregando aquele madeiro, e chegando lá, Cristo, ele é morto, numa crucificação, e a crucificação só era feita aos piores malfeitores. Para ter uma ideia, um cidadão romano não poderia ser morto de forma crucificada, não. Agora imagine os discípulos, diante desse quadro. A Bíblia não diz, mas provavelmente eles estavam dilacerados, arrebentados, sem esperança, porque toda a sua esperança foi pregada no madeiro, e agora está lá um corpo, para eles ainda no túmulo, mas as mulheres já tinham visto que ele tinha ressuscitado, e aquelas mulheres chegam com a mensagem, e eles não acreditam. Por que não acreditam? Porque os seus corações estavam inundados da descrença. Mesmo a mensagem mais poderosa não seria eficaz. Eu quero te encorajar a desfazer a descrença do seu coração e a crer que Jesus é o Todo-Poderoso. Aqui nós vemos um conflito, um embate, talvez o maior embate da humanidade. Aqui nós temos fé versus
dúvida. Temor versus esperança. Os discípulos estavam extremamente confusos. E eu acho muito interessante que, independente da confusão que passava no coração de cada um, Deus continuava agindo. Deu para entender? Enquanto o meu coração está confuso, até mesmo incrédulo, isso não para a ação de Deus, não faz com que Deus dê meia volta e retorne para o trono de poder, não. Deus continuava agindo, e assim conosco. Às vezes nós não confiamos, às vezes nós não cremos, não depositamos a nossa esperança, mas Ele está agindo. O pastor Tim Keller deixou para nós uma afirmativa muito apropriada. Diz assim: você não pode encontrar esperança verdadeira, a não ser que enfrente as dúvidas com honestidade, e as leve-as ao túmulo vazio. Servir a Cristo não quer dizer isenção de dúvidas. Eu não sei se só acontece comigo, mas parece que tem momentos que Deus está longe. Parece que Deus não está escutando, parece que Deus não está se importando, mas isso só acontece comigo, não é verdade? Contigo não acontece, você é um. Mas, tudo isso, precisamos arrastar, precisamos colocar de frente para o túmulo vazio. Sabe por quê? Porque nós cremos que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, e esta grande verdade deve nortear as nossas vidas. Pedro, mesmo tendo negado o nosso Senhor, mas é quem que corre? É Ele. Ele passou pelaquela experiência da negativa, mas quem que larga tudo e vai em direção ao túmulo, para ver se é verdade? Ele quer ver, ele quer saber, ele quer crer. Pode ser que você nesta noite, você queira crer, mas por tantas situações que já aconteceram na sua vida, de repente você foi marcado por falhas, por dúvidas, de repente você foi maltratado em algum momento por elementos da fé, ou por pessoas que se julgavam melhores do que você. De repente você não queira mais confiar em ninguém, porque quando você confiou, você foi decepcionado, foi maltratado. Mas a ressurreição é um convite à restauração. Jesus não rejeita os que caíram. Jesus, Ele os levanta. Você sabe, você conhece da palavra de Deus. Depois de alguns fatos, Jesus aparece a Pedro, lá na praia. E Jesus confronta Pedro. E Pedro se rende mais uma vez a Cristo. Eu quero dizer uma coisa diretamente ao seu coração. O nosso Senhor Jesus Cristo ainda tem planos para a sua vida. A Páscoa, eu quero concluir com isto. A Páscoa é uma convocação, é uma voz que ecoa da cruz para uma entrega total. Cristo ressurgiu dos mortos, ressuscitou, não em partes, mas todo o seu corpo. E Cristo espera uma entrega total da sua parte. Ele te chama a viver uma vida de entrega, uma nova vida. Experimentar aquilo que poucos na história da humanidade experimentaram. Posso dizer que a ressurreição de Cristo é a locomotiva da fé cristã. Ela puxa toda a nossa esperança. Não dá, e agora eu termino dizendo, não dá
para continuar vivendo da mesma forma depois de ouvir sobre a ressurreição de Cristo. Meus irmãos, você que está aqui, nosso convidado, o eco que vem da cruz de Cristo ainda ressoa nos corações que querem crer. Eu quero terminar dizendo: pela cruz você é perdoado, pela cruz você é aceito, pela cruz você passa a ser filho de Deus. Você pode fechar os seus olhos e ore pela sua vida. Repense. Se você crê que Jesus ressuscitou, que isso é uma verdade, tome uma decisão de verdade. Você tem buscado vida onde só há morte? Eu te apresento o Senhor da vida. Você está disposto a entregar a sua vida a Jesus, o Cristo ressurreto, hoje e sempre? Ele te convida a entregar a sua vida a Ele. Enquanto todos estão orando, inclusive por você, há uma pergunta que ecoa da cruz. Você tem a Jesus como Senhor e Salvador? Pastor, eu creio que tenho. Eu posso te ajudar a tirar essa dúvida. Ao fechar os seus olhos nesta vida, você tem certeza onde estará e com quem estará? Se a sua resposta for uma negativa, eu quero te convidar a entender que Cristo está te chamando e que você possa entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo nesta noite. Pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus Cristo. Pode ser que você esteja afastado da fé cristã e queira retornar. Talvez você não tenha entrado muitas vezes numa igreja, mas hoje o Senhor falou contigo. Pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Enquanto todos estão orando, mas para que eu saiba e possa depois te identificar, eu preciso que você faça um aceno. Ou seja, pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Aí onde você está, basta levantar o seu braço para que eu possa ver e entender que você está entregando a sua vida a Jesus Cristo. Pastor, eu estou entregando a minha vida a Jesus. É só você levantar o braço para que eu possa orar por você. Eu não vou nem pedir que você venha aqui à frente. Aí onde você está, do jeito que você está, sentado como você está, eu vou estar orando por você. Se você se encontra longe do Evangelho, já caminhou no Evangelho, está longe e quer retornar a sentir o poder dos poderes da ressurreição, Cristo ressurreto, sim, pastor, eu quero viver esse Evangelho. Daí, aí onde você está, você pode fazer o mesmo gesto, que eu quero orar com você. Eu vou terminar esta fala, mas eu tenho plena certeza que o coração foi alcançado, e que esta voz do Espírito Santo continue ecoando em seu ser. Não saia daqui sem tomar uma decisão. Caso você queira, você pode me procurar, e após o culto, nós estaremos orando por você. Senhor bendito, Deus Todo-Poderoso, louvado seja o Senhor, o Deus de nossas vidas. Obrigado porque o Senhor, sim, o Senhor, ressuscitou e vivo está. Ó Deus, que esta grande verdade possa ser a nossa grande verdade.
Toma cada coração, cada mente, que sejam alimentados pelo Teu Espírito, que sintam a Tua presença e que vivam para o Senhor. Nós oramos agradecidos, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém.